certeza que o Senhor já falou conosco, através do louvor, através da oração de cada um. E eu creio que Ele vai continuar falando, que o nosso Deus é um Deus que fala. Muitos têm deuses que tem que ser carregado, né? Deuses que tem que ser transportado. O nosso Deus, Ele fala. E com certeza Ele vai estar falando conosco nessa noite. E Ele tem algo especial para a tua vida. Diz assim a palavra de Deus, está lá no livro de Êxodo, no capítulo 14, do versículo 13 em diante. O Mar Vermelho. Eu até estava prestando atenção no decorrer do culto, né? Eu digo, pô, tem que ser, as coisas de Deus, ela tem que ter uma sequência, né? Mas eu creio que ela tem uma sequência nessa noite. E esse episódio, para você ter uma ideia, no meu conceber, no meu entendimento, ele é o maior milagre do Velho Testamento. É algo extraordinário. Os irmãos acharam? Êxodo 14, do 13 até o 16. Diz assim a palavra de Deus: Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estais quieto e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Os egípcios que hoje vistes, nunca mais os vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós, e vós os calareis. Viram, uma Mariazinha? Vós os calareis. A irmã falou aí do testemunho, né? E eu achei interessante, porque é exatamente isso, é uma das palavras que o profeta Moisés, ele diz para todo o povo ficar calado. E depois nós vamos estar falando sobre isso, né? Então ele diz que a peleja é do Senhor, e que nós nos calaremos. E no versículo 15 ele diz assim: então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize o povo, os filhos de Israel, que marchem. E tu levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e o divide, para que os filhos de Israel passem pelo mar em seco. Amém? Glória a Deus. Amados, eu creio que muitos aqui talvez já tiveram, ou às vezes tenha a vontade de ter aquele quadro na sua casa que mostra essa passagem bíblica, né? Eu já vi em alguns lugares mostrando, né, esse grande livramento que Deus deu. E para nós entendermos tudo isso, nós temos que ver algumas coisas antes do que se passou. Por que aquele povo estava no Egito? Será que foi uma orientação de Deus? Será que o Senhor, Ele disse, olha, vão para o Egito? Mas a Bíblia não diz isso. Não houve orientação de Deus para aquele povo ir no Egito. E aí eu aprendo uma lição muito interessante, irmãos. Que os problemas, as dificuldades vêm na nossa vida porque nós não obedecemos a direção de Deus para a nossa vida. Deus não mandou o povo ir para o Egito. Não mandou. Mas o povo foi. Mas Deus, quando ele conhece, Ele sabe quem é o seu povo, Ele está ali para proteção do seu povo. Aquele povo foi para o Egito porque José tinha ido para o Egito devido a uma grande fome na terra. Enfim, os irmãos conhecem toda. Eu não quero me estender porque a mensagem dessa noite é outra. Mas os irmãos vão entender que não foi a direção de Deus, mas foi a permissão de Deus. E depois que Moisés, ele não era mais o dirigente daquela terra, surgiu um novo rei. E esse novo rei não conhecia Moisés.
E ele olhou e viu o povo de Deus, e o povo de Deus prosperava, crescia, né? Nascia filhos homens, filhos fortes. E aquele homem percebeu, e aí que está o inimigo, ele sempre tem uma estratégia para tentar destruir o povo de Deus. Não é diferente nos nossos dias. Mas aquele rei, ele disse, olha, esses hebreus, eles estão crescendo muito, né? Não podemos deixar esse povo crescer. Daqui a um pouco eles vão ser mais poderosos do que nós. E aí ele trama algo para tirar a bênção de Deus. Ele manda que eram 2 parteiras do Egito, ele manda que elas matassem aqueles filhos homens que nascessem. Mas elas, temendo a Deus, elas não fazem esse serviço do rei. E aí quando o rei vai ter com elas, ele diz, ó, Senhor, as hebreias são mulheres de grandes, como é que eu vou dizer? Elas, antes que eu chegue lá, elas já tiveram filho. E aí eu não tenho como fazer. E passado-se o tempo, o povo foi cada vez sendo mais aniquilado por Faraó. Cada vez ele foi mais perseguido, se tornaram escravos daquela terra. E clamavam a Deus. E muitas vezes nós clamamos a Deus por uma atitude que não foi Deus que mandou, que não foi orientação de Deus, que foi tomado pela nossa vida, e nem orar nós oramos ao Senhor. É uma parte do culto que também aqui falou de oração. O irmão, né, trouxe uma palavra sobre oração. Diz orar sem cessar. Mas esse povo não orou. Ele viu que estava fome. E aí a barriga, né, a barriga falou mais alto do que a fé. E quando a nossa barriga fala mais alto do que a fé, nós vamos acabar tendo problemas. E esse povo teve problemas. E ele teve que esperar 430 anos. Tem até um ditado que diz, Deus tarda, mas não falha. Mas eu creio diferente. Deus não tarda e não falha. Mas ele tem um momento oportuno para realizar todas as coisas. E ali ele prepara um homem chamado Moisés. E Moisés não entende muito bem e acaba fazendo tudo errado. E aí ele volta para o deserto, foge daquela terra, passa 40 anos no deserto, aprendendo a conhecer Deus. Num certo momento, ele entra num deserto e ali o Senhor se revela para ele através de uma sarça ardente, um arbusto do deserto, e aí ele começa a pegar fogo, mas ele não se consumia. Porque o fogo de Deus, ele não consome, amados. O fogo de Deus serve para purificação. Né? Você nunca vai ver um fogo de Deus destruindo tudo. Pelo contrário, ele purifica. E quando Moisés retorna ao Egito, agora ele retorna com a autoridade de Deus. A vara que aqui nós vemos na passagem, foi dado por Deus uma autoridade espiritual para ele. Essa autoridade eu e você nós temos, irmãos. Muitas vezes não usamos ela corretamente. Que Deus precisou dizer para Moisés, levanta a vara, né? E repreende, e abre essas águas. E aí Moisés foi lá, o faraó negociou com ele, nunca obedeceu, nunca quis deixar o povo sair daquela terra. E ali Deus mostra vários milagres para o povo. Porque Deus estava preparando. Deus sabe, amados, da nossa condição. E muitas vezes ele tem que preparar. E ele estava modelando o povo para o povo entender que ele era Deus. E por último, ele faz um dos maiores milagres, sem contar com esse do Mar Vermelho, que é do primogênito. O faraó negou tanto a Deus que Deus mandou ser exterminado todo o primogênito da face da terra. Mas para Israel, ele dá um livramento. E esse livramento foi através do sangue. Também foi falado aqui nessa noite.
um corinho que falava sobre o sangue de Jesus. Mas nesse episódio Deus manda, quando ele institui a Páscoa, há uns 2 capítulos antes do livro de Êxodo, ele manda que o povo mate o cordeiro e coloque nos umbrais da porta. E ele diz assim, aquele que tiver essa marca nos umbrais da porta, o anjo da morte vai passar, mas não vai tocar. E ele passou por toda a terra do Egito, mas nenhum filho de Israel morreu, porque os umbrais da porta estavam protegidos pelo sangue. Isso aí simbolizava o sangue de Jesus. E amados, eu e você, nós como os filhos de Deus, nós temos essa arma poderosa na nossa vida. E não é a máscara, não é o não contato com ninguém, não é o não abraço, mas é o sangue de Jesus que nos purifica, que nos protege, que nos cuida, que nos guarda. Esse sangue de Jesus, ele começa lá no Velho Testamento, mas ele vai se manifestar lá na cruz do Calvário, para mudar o direcionamento da minha e da tua vida. E quando esses homens vêm, quando esse faraó ele vê, ele reconhece que ele não podia com Deus. E ali ele deixa, e ali ele entrega todos os bens, né, do Egito, porque, né, Deus manda que pedissem várias coisas, e nada foi negado a esse povo. E aí o povo parte para o Mar Vermelho, sai daquela terra de servidão. Mas num determinado momento, o faraó se revolta e começa a perseguir novamente o povo de Deus. E quando o povo de Deus é perseguido, irmãos, olhem bem para essas palavras. Quando o povo de Deus é perseguido, o milagre do Senhor vem logo em adiante. Não é difícil, não é diferente dos nossos dias hoje, irmãos. Não pense que tudo isso que está acontecendo no mundo é porque tinha que acontecer. É porque é permissão de Deus. Porque estava escrito, e está escrito na Bíblia Sagrada. E aí a Bíblia tem que se cumprir. Mas o povo de Deus, ele não precisa passar por muitos momentos que muitos estão passando hoje. Você veja que a igreja era para estar bem mais lotada. Os nossos templos muitas vezes estão vazios. E não é porque foi determinado pela autoridade. É porque tem muitas pessoas que estão com mais medo do vírus do que daquilo que Deus pode operar na vida dele. E quando eles chegam nessa situação, eles veem o exército de Faraó nas suas costas e vê um grande mar na sua frente. E aí diz que aquele povo murmurou e falou para Moisés e criticou Moisés: por que tu nos fez vir para essa emboscada aqui? Não tinha por acaso sepulcros lá no Egito? E murmuravam. Mas o Senhor, ele fala com Moisés, diz para o povo se calar. Amados, murmuração não é do povo de Deus, amados. Mas quando o povo saiu do Egito, Deus mandou só o povo de Deus sair do Egito. Mas foi muitos que não eram nem egípcios e nem hebreus, e acabaram indo junto com eles. E o povo permitiu. E quando a gente caminha com gente que não tem compromisso com ninguém, amados, nós acabamos pagando um preço. E esse povo murmurou todo o tempo. E continuou murmurando no deserto, mesmo sendo alimentado, mesmo sendo cuidado por Deus. Mas ele murmurou. E esse povo, que podia estar em 14 dias praticamente dentro da terra prometida, ele levou 40 anos. Muitas coisas na nossa vida são impedidas porque tem gente que está estranha no nosso meio, que não tem compromisso com Deus e que está ali junto conosco, comendo na nossa mesa, vivendo no nosso dia a dia. E tem muitos que nós não podemos se descartar, né? Mas
nós temos que dar o entendimento para a palavra de Deus e não para aqueles que não têm compromisso com Ele. E aí aquele povo começou a murmurar, e o povo de Israel também começou a murmurar. E olhe bem, e preste atenção no livramento que Deus dá. Quando aquele exército poderosíssimo de Israel ele chega, Deus manda uma coluna de fogo. E essa coluna de fogo, ela continua no deserto por todo o tempo que Israel esteve no deserto. Porque o deserto, se alguém não sabe, ele tem um clima muito quente no dia e muito frio à noite. Então, enquanto aquele povo estava, depois que passou, ele tinha uma coluna de fogo que esquentava ele à noite e tinha uma coluna de nuvens que protegia eles do sol. Olha o cuidado que Deus tem. E esse mesmo cuidado, amados, não é só para o Egito, não é só para o povo que estava no Egito, ele é para nós também hoje. Deus tem cuidado de nós. Se Deus permitir que alguém tombe por causa desse vírus, é permissão de Deus, Ele sabe, Ele conhece todas as coisas. Mas se Deus não quiser, Ele não vai permitir. E não é por causa de leis governamentais, disso, daquilo, é porque é o povo de Deus. E quando esse exército poderosíssimo, ele chega ali, Deus manda Moisés, em primeiro lugar, manda que o povo cale, que o povo pare, não murmura mais. Então, amados, eu tenho talvez sirva para alguns aqui, mas com certeza serve para todos nós, né? Porque diz que a pregação ela vem primeiro para quem está pregando, né? Então, tem muitas coisas que estão vindo na nossa vida e vão vir e vão continuar vendo. Não pense que vai ter dias melhores. Pode até ter um refrigério, mas vai continuar havendo. Enquanto nós passar por esse mundo, a própria Bíblia Sagrada diz que no mundo nós teríamos aflições. Vai ter. Mas nós temos que nos calar e esperar o branido da voz de Deus. E Ele não demora. E quando o Senhor manda para Moisés, Ele diz para o povo se calar. E depois ele diz: Moisés, estende o teu cajado, estende a tua mão. E manda o mar se abrir. Essa atitude é extraordinária, irmãos. Porque nós temos dentro de nós o Espírito Santo de Deus que age de uma forma extraordinária. Nós temos o poder de Deus agindo na vida de cada um de nós. Nós, como igreja de Jesus, nós temos esse poder. E quando o Senhor manda, irmãos, mas espere o mandar de Deus. Tem muita gente que está querendo, em vez de esperar o mandar não esperar. E aí não funciona. Mas quando Deus diz, estende a tua mão, estende. Amados, a mão do homem de Deus, ela tem um poder extraordinário. Não adianta exércitos vir contra. Se nós estendermos a mão pela direção de Deus, esse exército vai cair por terra. Não há nada que possa suportar um filho de Deus quando ele está na direção de Deus. E ele manda estender as mãos, levantar o cajado, e aquela água começa a se abrir. Aquele mar que era um mar que não dava, o povo não sabia nadar, o povo era escravo. Mas agora ele começa a passar em terra seca. E ele começa a passar em terra seca. E isso é uma coisa extraordinária que diz, o Senhor diz ao povo de Israel, marchem. Ele não manda, e agora, corram. Vamos correndo, porque o outro lá eu não vou suportar muito tempo. Não, ele diz marchem. E eu me lembro muito bem que quando eu estudava no colégio, né, setembro, era a parada da juventude, tinha muitas coisas. Depois
conseguiram tirar um pouco disso, parece que agora está voltando, né? A gente aprendia o hino da bandeira, o hino nacional. Hoje as pessoas nem sabem mais como é o hino nacional, né? Mas era algo bonito. E quando a gente partia em marcha até o altar da pátria, nós íamos todo em marcha. E a marcha, não podia ninguém estar fora do pé, né? Do compasso, né? Todo mundo igual. Quando está todo mundo igual, no mesmo propósito, Deus opera, irmãos. O que está acontecendo hoje no nosso meio, irmãos, é que muitos estão com o compasso errado, né? Nós estamos buscando uma coisa e outros estão buscando outra. Nós estamos buscando o reino de Deus. E tem muita gente que está buscando o enriquecimento na igreja, está buscando a solução do seu problema pessoal. O irmão falou aqui, né? Tem muita gente orando errado. A oração ela não falha, mas o que falha é a nossa oração. Mas a oração que é dirigida por Deus, ela não falha. E esse povo marchou, mas, e tinha pequenos, tinha gente pequena, tinha gente grande, né? Tinha adultos, tinha criança, mas todos estavam marchando, né, no mesmo compasso. Quando o povo de Deus marcha no mesmo compasso, nada pode contra esse povo. Nada pode contra o povo de Deus que está na direção de Deus. E olha que alegria muito grande chegando depois daquele lugar. E eles vendo que estavam no outro lado. E de repente o Senhor, ele volta aquele mar. E aqueles soldados que estavam perseguindo eles, né, de uma forma ferrenha, eles são sucumbidos pela água do mar. E ali diz que praticamente todo o exército de Faraó morreu. Todo o exército de Faraó foi aniquilado pela mão de Deus. Mas o povo passou sequinho, não se molhou os seus pés. Por quê? Porque tinha a direção de Deus. Então o que eu quero deixar nessa noite, irmãos? Que a direção de Deus que muda o caminho na nossa vida. Esse foi, para mim, o maior milagre do Velho Testamento, irmãos, que mostrou o poder de Deus, que depois o povo continuou ainda a murmurar, e passaram 40 anos, e diz a palavra que as vestes não se desfizeram, as sandálias dos seus pés não se apodreceram, o alimento para ele era dado todos os dias, porque Deus teve cuidado. Mas aquelas pessoas que murmuraram, elas foram tombadas pelo caminho. Só 2 daquela grande multidão de homens e mulheres se salvaram, que foi Josué e Caleb, irmãos, porque eles tiveram um espírito diferenciado. E aí é que está, eu e você, nós temos que ter um espírito diferenciado. Nós somos diferentes. A Bíblia fala que nós não somos deste mundo. Nós somos de um mundo diferente. Nós temos um rei que ele vai voltar, amados. É um rei que nos prometeu, e tudo que ele nos prometeu, ele cumpriu. Glória. Se você olhar, não sei se esse ano vai ter política, mas se tiver, muita gente vai prometer, né? Tem muita gente agora prometendo que vão construir grandes hospitais, que a saúde, desde que eu me conheço por gente, o privilégio, todo o carro-chefe dos políticos é a saúde. E veja agora como é que nós estamos. Tem que se construir, né, hospitais. E todo mundo chega nas campanhas e diz: vamos construir hospitais, vamos isso, vamos aquilo. Se tivesse usado o dinheiro corretamente, nós não estaríamos passando. O nosso país é um país rico, é um país abençoado por Deus,
É um país maravilhoso, irmãos. Não temos tufão, terremotos, coisas gigantescas, né? Nenhum problemas naturais aí que muitos outros países têm. Nós não sofremos muito com isso. Às vezes a gente tem uma sequinha aqui, uma lá, olha para aquela barragem, parece que, né, que não vai conseguir mais ter água, mas nós estamos cercados de água aqui, irmãos. Deus tem cuidado do Brasil, um cuidado extremo. Por que será? Porque existe um povo que clama por Ele. Porque hoje, né, o povo de Deus tem voz. Mesmo muitos tentando calar a voz, mas eles têm voz. Aqui, na passagem que nós vimos, diz para nós nos calar. Mas tem hora que Deus manda nós bradar em alta voz. Em alta voz, perdão. Tem horas que nós temos que falar. Tem horas que nós não podemos nos calar para coisas que estão tentando botar como correto, que não são corretos diante da presença de Deus. Estão tentando transformar a glória de Deus em coisas corruptíveis. E não é assim. E Deus colocou a mim e a você, ao povo dele nesse mundo, para dizer que está errado. O que está errado, está errado. Não adianta vir com uma formulazinha mágica, vir com um embrulhado num papel de presente. É errado. A palavra de Deus condena, eu também condeno. Se a palavra de Deus diz é bênção, eu acredito que é bênção. Mas quando a palavra de Deus diz não é bênção, não é bênção. Se você tiver em dúvida, leia em Romanos no capítulo 1 e você vai entender muitas coisas. Ali explica muitas coisas que hoje estão tentando engolir, botar a garganta abaixo na nossa vida, que é tudo normal. Não é normal. Tem coisas que não é normal. Normal é nós vermos a proteção de Deus através de uma coluna de fogo, através de uma nuvem que nos protege, que nos cuida. E isso aí foi no deserto. Isso aí foi nos tempos do Velho Testamento, mas isso também é no nosso tempo hoje. Porque a palavra de Deus diz que quando nós formos levados em autoridades pelo nome dele, preste bem atenção, quando vocês forem levados a reis, a majestades, a juízes, né, para prestar pelo meu nome, vocês não precisam falar nada, porque o Espírito Santo de Deus, ele vai falar através de você. Então nessa noite, irmão, saiba que você é muito importante para o Senhor. E que se Ele ainda não acabou com este mundo, é porque Ele tem um povo para tirar deste mundo. Eu não vi esse grande milagre. Tem um outro grande milagre que aconteceu agora no Novo Testamento, que foi quando uma mulher, ela chega num sepulcro e ela olha e esse sepulcro está aberto. E ela pergunta para o jardineiro daquele local, que ela entendia que era jardineiro, e diz: onde botaram meu mestre? E aí ele diz: por que tu procura nos mortos aquele que está vivo? Eu não sei quem foi, eu acho que foi Maria Madalena, enfim, mas eu não vou estar dizendo para não errar, né? Mas Maria. Foi uma das Marias da Bíblia, né? E ela fala para esse homem, e Jesus, ele se revela a ela. Esse eu creio que é o grande milagre. Jesus, ele ressuscitou. Ele por si só, ele venceu a morte, para nos dar o exemplo. Mas eu não estava presente lá também, não. Mas eu creio que a palavra de Deus diz que é verdade. Mas tem um outro grande milagre que ainda vai acontecer, que eu espero estar presente, que é quando a última trombeta tocar. E quando